Eu fico pensando assim, e às vezes eu gosto de orar e falar assim com Deus: Deus, quantas coisas eu não vi, eu não faço nem ideia. Às vezes eu passo por umas coisas, eu falo assim: Deus, isso aqui está com cheiro de livramento. Quando você tem intimidade com teu pai, o governo da tua vida está nas mãos dele. Você crê, seja quais forem as circunstâncias, boas ou ruins aos nossos olhos, que tudo será para a glória dele. E nós vamos proclamar essa glória, a majestade dele, meditando nas maravilhas que só ele faz. E contar isso de geração em geração. Meus filhos sabem de livramentos, meus filhos sabem dos feitos do Senhor, meus filhos sabem de todas as coisas. Porque eu todo tempo estou falando, Ele é bom. Ele é bom. Que bênção ter você novamente aqui conosco. Olha, esse sermão vai incendiar o seu coração. Nós precisamos preparar as próximas gerações. Você tem tido habilidade para isso? Fique conosco e veja o que Deus vai falar a cada um de nós. O povo de Israel deveria ter expulsado, exterminado e acabado com todos os seus inimigos para que tivesse um momento de paz. E todos esses moradores, sem exceção, principalmente os cananeus, deveriam estar fora da terra. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles perceberam um nicho de oportunidade, desobedeceram ao Senhor, sofreram grandes derrotas. Se você olhar o capítulo 1, lá de Juízes, você vai ver que há uma história com um final bem triste, até porque eles viram a oportunidade de lucrar, tributar, mantê-los vivos, porque era uma oportunidade comercial. E eles, ao invés de fazer aquilo que agradava ao Senhor, fizeram aquilo que agradava ao seu coração, e isso gerou enorme desgastes, pois o imposto pesado e toda a batalha, os benefícios com lucro financeiro, tiraram, com certeza, o povo de Israel da linha a qual Deus havia orientado. Em tudo isso, eles começam então a demonstrar que há marcas distintas de duas gerações. A geração Josué, que o texto vem citando aqui, era uma geração obediente, conquistadora, era uma geração estratégica, santificada, separada. Era uma geração cheia de coragem. Era uma geração de pacto, de aliança. Mas a gente vai ver agora uma geração pós-Josué. É uma geração desobediente. É uma geração que você vai ver pessoas ingratas, descomprometidas, insensatos, idólatras, mais amantes dos deleites do que amantes do próprio Deus. Eles se achavam autossuficientes e ainda, se não bastasse, fizeram alianças erradas. Mas por que tanta mudança num curto prazo de tempo? Os cananeus que sobreviveram estavam sendo opressos pelo povo de Israel, começa a contaminar a cultura e inserir idolatria. E a morte então de Josué, agora não tinha mais ninguém que pudesse conduzir esse bastão, porque quando Moisés morre, Josué já está ali como sucessor. E vai um grande pensamento para você que tem uma grande obra, um grande trabalho diante de Deus. Prepare a sucessão. Nosso modelo batista, quando a gente pensa em igreja, a igreja é soberana, é democrática, mas é preciso pensar, irmãos, porque eu tenho visto hoje igrejas passando por um momento tão difícil, tão complicado, pela falta de obreiros aprovados, de referenciais e de gente séria para poder fazer a obra do Senhor. A coisa está ficando feia. Eu olho para a palavra de Deus e vejo o soerguimento de uma geração que não conhecia Deus e que também não conhecia os feitos de Deus. A apostasia começa no povo de Israel durante uma geração de gente que já tinha uma certa idade, mas que conhecia Deus, sabia os feitos de Deus, mas que não passou para uma próxima geração. Abre-se um abismo colossal.
Mesmo o Senhor tendo usado todo o período de Juízes, e alguns teólogos vão dizer que durou 480, 500, 530 anos, durante esse período que houve aproximadamente 14 juízes. Alguns vão dizer foram 12, foram 13. Não adiantou todo o período que o Senhor estava trabalhando, que era o período dos reis. E quantos reis foram estabelecidos? Divisão, tribo do norte, tribo do sul, rei lá, rei cá. Você vai ouvindo a história deles, e o final da história desses reis sempre termina com aquela frase célebre: e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. 500 anos de reinado, mas a geração toda está sendo conduzida agora para um cativeiro. Sabe por quê? Eles fizeram o que era mal, abandonaram e foram após outros deuses e começaram não só a ir atrás, mas se prostrar e confiar nesses deuses. Mas o que causou esse abismo? Por que será que uma geração que estava ali cheia de fé, conhecendo a Deus, agora vem uma outra geração que não conhece, que não sabe o que está vendo? O primeiro grande erro que a gente comete quando a gente vai preparar uma futura geração é causar o desconhecimento sobre Deus. A falha da antiga geração não se resumiu tão somente em se afastar e desobedecer uma ordem. Não, foi muito além, sabe por quê? Eles não se aproximaram o suficiente de Deus para que pudessem conhecer. A gente acha que, às vezes, a gente está bem com Deus. Às vezes a gente tem até uns pecados, temos até alguns vacilos, alguns têm um pecadinho de estimação, sabe, aquele guardadinho assim que fica, Deus não toca aqui não. Eu de vez em quando estou me valendo disso, é um amuleto espiritual, pecado de estimação. E porque vocês estão debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. O problema não é só a desobediência. O problema é quando a gente não se aproxima o suficiente de Deus. E essa geração começou a ser marcada exatamente por isso. Eles não estavam se afastando o suficiente do mal. E não estavam se aproximando o suficiente de Deus. Quando a gente olha uma coisa, é ruim, é um mal, você tem uma fração de segundos para dizer, isso não é para mim, sai, aparta-te. Se afastar do mal. Tem uma roda de escarnecedor, se afasta, meu irmão. Tem uma conversa incondizente, se afasta. Tem algo que não vai glorificar o nome de Deus, é o tempo de se afastar. Mas não é só se afastar do mal, é também se aproximar do próprio Deus. Nós estamos trocando essa geração conhecimento por prosperidade, foi o que o povo de Israel fez. Ao invés de se aproximarem, conhecer, buscar realmente quem é Deus, eles queriam lucro, oprimindo os cananeus. Nós estamos investindo muito mais em estabilidade terrena do que intimidade com Deus. Eu acho muito interessante quando uma pessoa passa num concurso, arruma um emprego, isso é uma coisa ligada assim, né, a um setor público. Eu fico vendo a euforia. Irmãos, eu posso falar uma coisa para vocês de todo o meu coração? Como eu gosto de ver uma ovelhinha minha que compra um carro novo, que tem um negócio, que passa num concurso. Eu fico tão feliz com isso. Isso me alegra. Depois eu vou para casa e falo assim, Deus, obrigado por aquele feito. Obrigado porque o Senhor fez isso. Mas eu fico muito mais feliz ainda quando eu olho as pessoas que, apesar da estabilidade terrena, apesar da aprovação num grande concurso, eles não perdem a intimidade em conhecer quem é o Senhor. Ah, pastor, eu estou aqui andando, procurando, eu estou sedento por Deus. Apesar de toda a conquista, apesar de todo o lucro, apesar de um mundo extremamente competitivo e mais polarizado.
Nós precisamos ser aquela geração, sim, que vai se afastar do mal, mas que vai se afastar do mal e cada vez mais se aproximar na intimidade com o Senhor. Não basta se esquivar do mal, é preciso ter sede de Deus. É preciso a gente acordar e falar: Deus, sentiu nada após. A Márcia veio pela manhã agora no carro, ela tinha feito uma oração em casa, ela entrou dentro do carro e falou assim: Deus, eu quero te adorar, sabe por quê? Deus, eu estou falando sério, sem ti a gente nada pode, o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é tudo para nós. E aí eu fiquei tão emocionado, eu dei um amém assim entre os dentes. Aí ela não gostou assim muito do meu amém não, sabe, irmãos? E eu estava assim: Deus, sem ti nada podemos fazer. As pessoas não conheciam mais a Deus, o seu caráter, sua santidade, seus atributos. Não tinham mais relacionamento com o Senhor. Deus virou um estranho. E às vezes Deus se transforma num estranho para cada um de nós, quando a gente não tem aquela coisa da devoção, da busca diária, de uma vida comprometida com Ele. A gente até se esquiva de coisas ruins, mas a gente não está com aquela vontade, aquela pegada, aquele desejo, aquele negócio de falar: Senhor, Tu é meu tudo. E a gente vai levando a vida assim ao ponto que a gente vai se tornando desconhecidos e não conhecemos também quem é Deus. O objetivo de nós entendermos a importância de quem é Deus, isso é que vai nos diferenciar de qualquer religiosidade. Se não, é fermento farisaico, é legalismo. Agora, quem é esse Deus para você? É um Deus desconhecido. Quando Paulo estava lá em Listra, ele começou a pregar então um sermão maravilhoso, ele começou a falar nessa pregação acerca de um Deus desconhecido, a quem vocês estão erguendo ao altar aí. É desse Deus que eu quero falar. A coisa tinha ficado tão ruim no meio da população ali do mundo grego, que eles tinham um Deus para tudo. Botaram lá, altar a um Deus desconhecido. Eu não sei quem é, mas eu o adoro. E tem muita gente hoje dentro da igreja que está vivendo assim com Deus. Eu vim aqui adorá-lo, eu vim aqui dizer que Ele é bom, eu vim aqui dizer que Ele é tudo, eu sei que Ele é poderoso, mas quem é esse Deus? Não sei. Defina Deus. O que Ele representa para você? Não sei. Nós estamos erguendo culto e altares a Deus desconhecido. E para se dar a conhecer, Deus começa a se revelar ao homem. O propósito da autorrevelação de Deus é que Ele quer que saibamos mais a respeito dEle, da sua pessoa, da sua vontade, dos seus propósitos, dos seus atributos. Ele tem um querer e Ele tem um efetuar. A nossa vida fica uma vida insípida, incolor, quando nós não entramos num alinhamento sabendo quem é Deus, qual é a sua vontade, de que maneira Ele quer agir e trabalhar por nós. Vão nos ensinando coisas, a gente vai praticando num método automático, sem questionar se Deus está aquilo, se aquilo realmente agrada ao Senhor. A nossa vida vai perdendo sentido, sabe por quê? Não é sem motivo que até lá do profeta Jeremias, ele fala e disse que o homem deveria conhecer quem é a Deus, e sabendo quem é Deus, deveria receber um coração com condição de adorá-lo. Mas você não deve se gloriar por isso. Glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, porque é isso que me agrada, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 9, 24. Como é agradável ao Senhor ter filhos que falam: haja o que houver, o meu prazer é te conhecer. Deus tem tanta satisfação de se dar ao conhecer o seu povo, até porque rejeitar o conhecimento acerca de Deus é rejeitar ao próprio
Deus. Isaías 1, versos 2 e 3. Eu vou repetir isso. Rejeitar, conhecer a Deus é rejeitar ao próprio Deus. A vida eterna consiste no conhecimento que temos dele, João 17, 3. E por sua vez a morte está exatamente, Oséias 4, 6, em desconhecimento de quem é Deus. Ou seja, a vida e a morte, a bênção, a maldição, consiste em termos um alinhamento, intimidade em quem é o Senhor. Quando entendemos isso, amada igreja, nós percebemos sim que por meio da sua criação, todas as coisas criadas, está aí o Salmo 19 falando isso, a natureza proclama a glória. Eu gosto de olhar para o mar, sempre me vem um cântico na cabeça, eu fico olhando para o mar, eu fico olhando para aquela imensidão, eu falo, Deus, eu vejo o Senhor aqui. Nos meus momentos de maiores crises que eu gosto de ficar sozinho olhando para o mar. Eu entro numa sintonia com Deus. E não raras as vezes também eu gosto de ir no monte, irmãos. Alguns falam, pastor, o senhor pentecostal é? Então Jesus também era, irmãos, que o que eu lembro de Jesus na Bíblia, subir no monte. Ah, porque Deus só fala em monte? Não, Deus fala contigo onde Ele quiser, onde tiver. E tem um monte lá em Campo Grande que eu gosto de falar assim, Deus, ali eu me machuquei, ali eu me formei, ali eu me quebrei, ali eu tive um livramento. Eu fico lá de cima olhando, tudo mapeado e falando dos feitos de Deus na minha vida e trazendo à memória como Deus é bom. Tem gente aqui que nunca subiu um monte. Tem gente aqui que nunca, sabe, aí fica assim, mas tem uma coisa mística lá no monte. Não, irmão, Deus fala, entra na porta do teu quarto, ora, fecha, Deus fala. Deus fala na igreja, Deus fala onde quiser. Hebreus 1:1, havendo Deus falado antigamente por meio dos pais aos profetas, a nós falou nos últimos dias por intermédio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas. O problema é que a gente limita. Por desculpa de preguiça de não querer ir no monte, não, está escrito na Bíblia, fecha a porta do teu quarto e ora. Mas Jesus falou, me imitem também, o que Jesus subia de monte para orar, que coisa boa. Isso não tem a ver se é pentecostal. Aliás, vai ler Atos 2, irmão, você vai ver que sem Pentecostes também não tem igreja. É uma verdade. É uma verdade. A gente está rotulando pentecostalismo por uma coisa que Jesus fazia, porque tem hoje um povo que faz e que a gente não quer fazer. Irmãos, isso é tolice. O nosso propósito é buscar e conhecer ao Senhor, vivermos numa intimidade com o Senhor, vivermos em santidade com Ele, por meio da palavra falada. Deus foi se revelando, por meio de relacionamento, como o Senhor se revela. O Senhor diz que ia formar um povo para si, especial, zeloso e de boas obras. Para quê? Para se relacionar com Ele, viver em intimidade com Ele. E com isso tudo, qual é o propósito? Ele vai ser glorificado. Deus se manifesta aos seus filhos proporcionando conhecimento a respeito dEle. Para quê? Para que a glória dEle se manifeste, a experiência com o Criador. E são indesculpáveis. Aqueles que falam assim, eu não conheço Deus. Vai ler Romanos 1, meu. Indesculpável. Você está respirando, Deus está se revelando a você. Você está aqui no meio de uma congregação adorando, você está na internet conosco, ouça a voz de Deus, que Deus está se revelando a você. Como Deus vem se revelando de forma verbal, não verbal, e principalmente por intermédio do seu Filho. O apóstolo Paulo vem falando acerca disso, diz que Ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15, e diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2, verso de número 9. O escritor aos Hebreus fala que Cristo é a expressão exata de Deus. Quando a gente tem a Cristo, quando a gente anda com Cristo, quando entregamos os nossos caminhos a Ele, meus queridos, a imagem do Deus invisível passa a ser visível.
A gente vai ver nele habitando a plenitude da divindade e a expressão exata de Deus Pai, o Criador. Quando começamos a compreender essas questões, percebemos que o Filho é essencial nessa revelação, ao ponto do próprio Jesus declarar: quem vê a mim, vê ao Pai. Não há como fugir disso. E quando caminhamos nessa busca de encontrá-lo, e quando a gente o faz de todo o nosso coração, nós encontraremos, e é certo que Ele está perto de cada um de nós. Deus está perto de você. Deus está perto de você, mas nós devemos buscá-lo. E se porventura tateando pudesse achar, e o texto fala, Atos 17, 27, ainda que não esteja longe de cada um de nós. E o Paulo, ao discursar aos epicureus e estoicos, ele traz uma mensagem criacionista confrontadora. E em meio a isso ele revela Deus a todos os homens, e dizendo: Deus quer se revelar a vocês, mas não precisa de muito esforço não, é só abrir o coração, que você vai encontrá-lo. Entretanto, a gente percebe que a forma mais desafiadora do texto é perceber que ele não está longe. A gente trata de um Deus sempre equidistante, de um Deus sempre intangível, imperceptível, de um Deus incompreensível. Mas não é isso que a Bíblia fala que Deus é. Ele não está longe. Ele quer se revelar, Ele está disponível, sendo você grande ou pequeno, rico ou pobre, fraco ou forte, novo convertido, ancião, da geração 80, geração 50, geração 30, geração 15, geração 5. Deus quer se revelar a cada um de nós. Agora, para tanto, a gente precisa observar que nós queremos conhecer a Deus a partir de uma carência pessoal e introduzi-lo num culto. A gente começa abrindo o culto falando assim: Deus esteja entre nós. A minha pergunta é: e será que Ele não está? A nossa forma de tratar a Deus é sempre de um Deus bem longe. Tem até um cântico que fala: és Deus de perto e não de longe. Não, Deus é Deus de perto, é Deus de longe, é Deus de tudo, irmão. Com toda a licença poética, Ele está perto. Mas dependendo do teu referencial, Ele também está longe. Conforme estiver a sua vida, Ele está mais longe ainda. Conforme o buraco que você tiver, nem habitando aí dentro, o Espírito Santo está. E a gente vai levando aquela coisa assim, né, do engano, achando. Nós queremos entronizar Deus e coroá-lo, como se Deus não fosse Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós queremos nos relacionar com Deus com aquele fake de adoração, e a gente fala: Deus, eu entrego, eu caminho, eu confio, Tu és meu tudo. Fake de adoração, que ao sair daqui, na primeira dificuldade, já está blasfemando, murmurando e falando: não dá não, Deus, eu não suporto esse negócio não. Sabe o que é isso? São pessoas que na verdade estão confessando ao Senhor, mas a Bíblia fala assim: esse povo me adora, mas o que acontece? Eles estão o quê? Longe. Está longe. É tão bom a gente abrir a boca e declarar maravilhas que Deus faz, mas na hora de vivenciá-las na prática, parece que está tão distante, apesar de Deus se revelar, apesar de Deus estar proclamando a sua palavra, apesar das experiências que temos, nós precisamos ser o povo que tem sede, que o adora, que vive para a glória do nome dEle. Por isso o apóstolo Paulo vai escrevendo na igreja, lá aos Gálatas, no capítulo 4, verso de número 9, ele vem falando assim:
Agora que vocês conhecem a Deus, vírgula, antes, vírgula, sendo conhecidos de Deus. Por quê? Esse povo estava querendo tornar aos rudimentos que não deveria. Lá no capítulo 3 ele vem falando assim: "Ó Gálatas, vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito agora vão terminar na carne. Será que foi em vão que vocês padeceram tanto?" Agora ele vem falando assim: vocês que conhecem a Deus, melhor, vocês que são conhecidos de Deus, que se eles conhecessem a Deus, não estavam querendo desistir, não estavam querendo entregar o jogo, não estavam desesperados, não estavam abalados, porque os que confiam no Senhor são como os montes que permanecem. Você não vai ser abalado, meu irmão. Você vai viver uma vida firme, segura. É o conhecer a Deus que nos leva a esse porto seguro, a essa segurança que precisamos caminhar. Quando conhecemos mais e mais de Deus, confiamos nele, e conhecer a Deus é crescer no amor de Cristo. Quando conhecemos mais, o amamos, entendemos o que ele fez por nós, e por intermédio desse amor somos confrontados quem somos diante dele. E se você não se entender quem é diante dele, você vai viver uma vida cristã pífia, sempre acusando, sempre apontando o erro, sempre tumultuando e pouco sendo trabalhado por Deus, porque assim como conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, e Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, Deus permanece nele. Deus está nele. 1 João 4,16. Mas teve um segundo lapso de descompasso nessa geração. O texto fala que o povo não conhecia mais a Deus, mas o povo também não conhecia mais os feitos de Deus. Que coisa terrível. Que coisa terrível, diz aqui: e também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela se levantou, não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Me chama a atenção, sabe por quê? O texto trata de 2 sepultamentos. Como assim, pastor? Vou lhe explicar. O sepultamento de uma geração que andou, caminhou e serviu a Deus. O sepultamento de uma geração que sabia os feitos de Deus. Mas agora tem uma outra geração sepultada, mais nova, cuja vida espiritual não tinha nenhum significado e nada tinha a ver com Deus. Uma geração de mortos-vivos, que apesar de estarem cheios de vigor fisicamente, estavam mortos espiritualmente. Por quê? Não conheciam a Deus, muito menos os feitos do Senhor. E eu vejo às vezes um legado tão difícil de grandes líderes da palavra do Senhor, de homens que contribuíram de uma maneira ímpar para a igreja, para o ministério, para a denominação. Entretanto, apesar de ter seus filhos em mensageiras do rei, embaixadores do rei, apesar de terem seus filhos envolvidos até em projetos missionários, apesar de ter uma sala de troféus tão lindos conquistados pelos embaixadores do rei, fomos primeiro lugar aqui, tivemos segundo lugar aqui, tivemos isso e aquilo, hoje em dia vivem uma vida que não conhecem a Deus e muito menos se lembram dos feitos de Deus. Porque nós devemos anunciar às próximas gerações. Êxodo 3,15 diz também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor nosso Deus, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Deus manda anunciar. Lamentações 5,19 diz:
Tu, Senhor, reinas para sempre, seu trono permanece de geração em geração. 1 Pedro 2,9, olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real, olha, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que tirou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. É só se lembrar de onde você saiu, onde Deus te colocou. Você já tem grandes feitos para falar de geração em geração. Amém, queridos? Quando compreendemos o mover de Deus, os feitos dele nas nossas vidas, a nossa boca não para de falar do que temos visto, do que temos ouvido. Há uma coisa incessante, um comichão de falar para gerações futuras. Deus é bom, Deus livrou, o Senhor me resgatou, o Senhor abriu grandes portas. O problema da geração de hoje é que é uma crise de identidade, ela não sabe quem é, muito menos que é povo exclusivo. Aí vem Satanás dizendo assim, você nasce, escolhe o que você vai ser. Ele acredita, ele não sabe quem é. Aí vem o outro falando assim, você pode aqui viver uma vida de qualquer jeito e também ser crente. Nunca teve intimidade com Deus. Uma geração que está se perdendo, sabe por quê? Não compreende, não identifica quem é em Deus e o que Deus é para ele. Abra a tua mente, identifica um propósito maior e melhor. Perceba o futuro que Deus preparou para que andássemos nele. Agora os Salmos 145, verso 4 diz: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão teus atos poderosos. Há um clamor na palavra de Deus para que isso seja transmitido. Vivenciamos milagres, somos agentes de milagres. Eu olho para a minha vida, meus irmãos, se eu for contar para os irmãos quantas vezes o Senhor me livrou de laços. Tem uns que Deus usava gente que eu nunca vi para falar assim de manhã. Hoje Deus fechou tua sepultura e logo mais tu vai ver a grande salvação que o Senhor está operando na tua vida. E chegava à tarde e estava eu experimentando. Vinha gosto de sangue na boca, às vezes eu ficava olhando e falava, será que eu estou perfurado? O que houve? Depois me lembrava. Quantas vezes a Márcia me viu em crise ainda quando namorava, mas eu dizia, isso não é vida. E quantas vezes a Márcia falava comigo assim, o Senhor tem livrado, o Senhor tem estado contigo, o Senhor te protegerá. Eu lembro uma vez, irmãos, eu vou citar isso aqui, toca alguma coisa para a gente, só para o pessoal achar assim, está terminando. Estratégia pastoral. Eu lembro que sempre quando eu saía para trabalhar, eu botava no bolso da minha farda aqui um Novo Testamento do Gideão, aquele pequenininho, sabe, aquele tem azulzinho, cinza, isso, vocês lembram? Só que ele ficava na direção certinha do coração. Aí eu pensava assim, se vier algum dardo inflamado do maligno, vai pegar aqui, estou protegido. Aí antes de sair, pegava colete, fuzil, declarava Salmo 20, verso 8. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Aí eu traduzia, né? Uns confiam em colete, outros confiam em fuzil R15, outros confiam em AK-47. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Até um dia, irmãos, o Senhor me avisou pela manhã. Eu passando, eu fui para uma garagem e oraram por mim. Quando foi à tarde, eu vi uma arma apontada na minha direção, nas minhas costas. E vi o grande livramento que o Senhor operou. O detalhe é que Deus me avisou.
Eu fico pensando assim, e às vezes eu gosto de orar e falar assim com Deus: Deus, quantas coisas eu não vi, eu não faço nem ideia. Às vezes eu passo por umas coisas, eu falo assim: Deus, isso aqui está com cheiro de livramento. Outro dia eu fui entrar no avião ansioso, Osmar, doido para chegar. Quando eu entro na aeronave, tudo certo, começa aquela agonia, não sai, daqui a pouco vão ter que trocar de aeronave. Todo mundo dentro da aeronave, eu tenho compromisso, mas é isso e aquilo, e não sei o quê. Eu falei assim: Deus, eu estou sentindo o cheiro do livramento. Glórias ao teu nome. Pai, atrasa mais aí, se der eu vou comer um lanchinho até lá fora que não deu tempo na minha entrada. O Senhor é soberano, o Senhor controla tudo. Sabe por quê? Quando você tem intimidade com teu Pai, o governo da tua vida está nas mãos dele. Você crê, seja quais forem as circunstâncias, boas ou ruins aos nossos olhos, que tudo será para a glória dele. E nós vamos proclamar essa glória, a majestade dele, meditando nas maravilhas que só ele faz. E contar isso de geração em geração. Meus filhos sabem de livramentos, meus filhos sabem dos feitos do Senhor, meus filhos sabem de todas as coisas. Porque eu todo tempo estou falando, Ele é bom. Ele é bom. A gente olha para a vida de grandes homens de Deus: Abraão, Daniel, Isaías, Jeremias, Pedro, Paulo, Estevão. Deixaram marcas indeléveis de feitos extraordinários do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa: quais são as marcas que você traz na tua vida? Do cuidado, do carinho, das portas que Deus abriu. Sabe aquele dia que você falou assim: Deus não vai dar? O laço quebrou-se e nós nos vimos livres. O Salmo 124 fala disso. Pareciam que eles iam nos engolir vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas altivas que tiram o nosso poder de locomoção, elas vão subindo e a gente parece que vai paralisando. Começa com uma goteira, mas às vezes a água cresce tanto e tem gente que está me ouvindo, que está na ponta do nariz querendo pegar um fôlego, porque as águas subiram tanto as águas. E o salmista continua dizendo: o laço quebrou-se e nós escapamos. Sabe por quê? Eu nunca vi laço quebrar. Eu já vi laço ser cortado, eu já vi laço ser desatado. Mas às vezes, irmãos, o negócio está tão ruim para a gente que é um nó em cima de outro nó, e vem mais um nó, e dão aquele nó ajustadíssimo. Não adianta querer desatar, cortar, é só o Senhor entrando, quebrando o laço e jugo e fazendo tudo novo. Agora, para que isso? Para que a gente declare de geração em geração. Moisés volta do Egito e deixa Deus mostrar a sua glória através da vida dele. O Senhor quer mostrar a glória dele por intermédio da sua vida. Os feitos dele, glória sobre glória, geração em geração. Abre o teu coração, começa a declarar a bondade, a misericórdia, as intervenções, as maravilhas, os grandes feitos do Senhor. Nós não podemos sonegar às futuras gerações o que o Senhor tem feito por nós. Nós não podemos nos calar diante de tantas maravilhas que temos experimentados. Obras precisam ser contadas. Eu quero terminar. Quando Pedro, João estão curando um homem lá na porta do templo, estava pedindo esmola, era um esmoler. E depois dessa cura, o que aconteceu? Eles pregavam as boas novas de Cristo Jesus e foram conduzidos até as autoridades judaicas. E quando eles chegam diante das autoridades, o texto fala que eles pregavam ousadamente sobre Jesus. Aqueles homens, vendo a maneira, ousadia,
como os apóstolos pregavam. E eles sabiam os feitos de Deus, os milagres. E todo o povo estava maravilhado com aquilo ali. Sabe o que eles fizeram? Ameaçaram. Chamaram Pedro e João e falaram assim: vocês não devem mais pregar esse evangelho. Para. Vocês não têm que falar dos feitos dele. Para. É uma ordem. Sabe qual foi a resposta desses homens? Atos 4:20. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos. A destruição do povo vem pelo desconhecimento de Deus. Oséias fala isso. Mas vem pelo desconhecimento também dos feitos de Deus. Sabe qual é o nosso papel? Como igreja, a gente passando de geração em geração, quem é Deus, levando os mais novos a confiarem no Senhor, acreditarem no Senhor, ter intimidade com o Senhor, e você pode testemunhar das maravilhas que só Ele faz. Você tem feito isso? Queria te convidar a reclinar a tua cabeça. Tem muitos que estão obscurecidos no entendimento e que não conseguem, pela ignorância e o coração endurecido, verificar quem é Deus. Não conseguem enxergar os feitos de Deus. Ainda dizem que isso é ultrapassado, mas os valores de Deus são eternos. E nós não podemos encobrir, muito menos subtrair. Porque o que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos, a fim de que uma nova geração os conhecesse. Os filhos ainda hão de nascer, se levantasse, e ainda assim, por sua vez, nós devemos contar aos nossos descendentes, para que possam ter confiança em Deus, e não se esquecer de nenhum dos seus feitos, e observar os seus mandamentos. Os que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Salmos 78, versos de 3 a 8. Eu queria orar, antes da gente adorar. Eu queria desafiar você a sair daqui nessa manhã dizendo assim: haja o que houver, eu vou sair declarando as maravilhas que só Deus faz. Eu entendi que eu tenho um papel que é geracional. Ah, pastor, não tenho filhos. Você tem muitos filhos na fé. Você é um influenciador por natureza. Não deixe de falar do que tem visto e ouvido. E eu quero orar. Eu me permito orar com aqueles nessa manhã que estão dizendo assim: pastor, sai daqui com um desafio. Eu vou proclamar os feitos do Senhor, eu vou viver de forma diferente, eu vou fazer isso porque eu sei que isso é agradável ao Senhor. Eu tenho andado calado, preocupado com a minha vida, eu estou virando uma chave agora, eu vou sair para um viver diferente. Quantos querem nessa manhã orar com esse pastor dizendo assim: sou eu, o Senhor me pegou? Glória a Deus. Faz só um sinal assim com a tua mão, olha, aleluia. Tanta gente na galeria aqui embaixo dizendo: o Senhor me pegou, o Senhor está me chamando. Me permita orar com você. Você que está aí na internet pode manifestar esse desejo também. Nós vamos orar por todos vocês. Senhor, nos abençoe nesse encontro. Nós não queremos gerar um hiato geracional. Nós queremos, ó Pai, através da fé, dos feitos do Senhor nas nossas vidas, passarmos isso de geração em geração. Nós queremos ser o povo da aliança, o povo da intimidade, o povo que te conhece, o povo que declara os seus feitos, o povo comprometido de falar das maravilhas que só o Senhor faz. Nos impulsione nessa direção. Não queremos ficar, Deus, de boca fechada,
mas queremos abrir os lábios e confessar que só o Senhor é Deus. Ajuda-nos nessa caminhada, Pai. É o que nós te suplicamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?